Estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe! bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui a doutora Adriana Lippe Weisman. Ela é especialista em gravidez na adolescência. Olá, Adriana, muito obrigada pela sua participação. Olá, obrigada a vocês. Adriana, como funciona o ambulatório de adolescentes grávidas do Hospital das Clínicas? Isso, nós funcionamos através de encaminhamentos. As gestantes que às vezes engravidam na rede básica, elas podem ser encaminhadas para o nosso ambulatório. Habitualmente, como se trata de um hospital de nível terciário, de alta complexidade, nós atendemos muitas adolescentes com algum problema de saúde, de base. Algumas têm algum tipo de problema no coração, algumas outras doenças que possam complicar na gravidez e essas são as encaminhadas para o nosso ambulatório. Ou aquelas meninas que atualmente são muito frequentes, que engravidam entre 11 e 15 anos, que são as mais jovens, mais suscetíveis a problemas e complicações da gravidez na adolescência. E o tratamento é gratuito? Totalmente gratuito. Como nós vimos há pouco tempo atrás, o vídeo feito pelo jornalista Gilberto Amêndola, que fala sobre a questão dos meninos, como os meninos enfrentam essa questão de ser pai. As meninas, nós vimos, elas têm geralmente acompanhamento, mas e o menino, como fica? Olha, na nossa experiência, nós temos que mais ou menos 70% dos meninos, eles ficam muito felizes em ser pai. Apesar de ser uma responsabilidade muito grande para esses garotos, eles gostam de ser pais. Na verdade, é um teste da masculinidade desses meninos, não é fácil para eles. Infelizmente, nós não temos estrutura voltada para o menino. Na verdade, a atenção é muito mais voltada para a menina, tanto do ponto de vista de atendimento ginecológico, de pré-natal. Então, esses meninos, algumas vezes, eles ficam um pouco esquecidos. Foi muito interessante até esse livro, que foi ouvir a opinião desses garotos, que muda, com certeza, a vida deles de uma forma muito grande. Mas eles gostam muito, eles aceitam de uma forma melhor a notícia da gravidez na adolescência do que o pai ou a mãe dessa garota. E eles têm acompanhado de perto essa gravidez junto com as suas respectivas namoradas ou companheiras? Sim, nós abrimos espaços, nós gostamos muito que esses garotos venham e participem da consulta. É um momento que eles podem tirar dúvidas sobre diversos aspectos, até da própria, do próprio acompanhamento deles, da sexualidade. Então, é estimulado para que esses garotos participem do pré-natal e, inclusive, assistam o parto ao lado da sua namorada. Qual a principal causa, Adriana, disso está acontecendo entre as meninas? Elas estão começando a vida sexual mais cedo, talvez por isso a gravidez na adolescência tenha aumentado? Marília, não existe uma principal causa, são uma série, um conjunto de causas que levam à gravidez na adolescência. A sexualidade precoce, o início precoce da atividade sexual, pode ser um dos aspectos relacionados à gravidez precoce. Isso, sem dúvida alguma, existem vários estudos que mostram que quanto mais cedo a menina iniciar sua vida sexual, maior a chance de ela engravidar nos 3 primeiros anos dessa vida sexual. Nós vamos ouvir, Adriana, agora a primeira pergunta feita por uma adolescente, a Giovana Escobar. Então, ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela explicou que uma amiga dela ficou grávida e só depois de 5, 6 meses ela descobriu que ela estava grávida, porque ela continuou menstruando. E eu quero saber o porquê que ela continuou menstruando, que eu não entendi. Primeiro, é muito difícil para adolescente descobrir a gravidez. Não é descobrir, é assumir que esteja grávida. Isso leva um tempo. Outra questão é contar para a mãe e para o pai. É um estresse muito grande para a menina contar que está grávida. Isso já retardou o diagnóstico da gravidez e leva a uma procura tardia do pré-natal. Nós temos até uma pergunta em relação a isso. A questão de essa amiga estar menstruando, com certeza não é menstruação. Porque no início, logo quando vai se implantar o ovo, no momento da anidação, pode haver um sangramento que as meninas às vezes confundem com menstruação. E existem outros problemas durante o pré-natal que podem levar ao sangramento, problemas ginecológicos como alguma lesão de colo do útero,
pólipos, alguma feridinha ou até mesmo algum problema placentário que leve ao sangramento. E às vezes essas meninas confundem, acham que estão menstruando, mas com certeza não é menstruação. Quem pergunta agora é a Raíssa Máximo, ela também é estudante. As adolescentes que ficaram grávidas, os filhos que nasceram têm tendência a ficar grávidas cedo também? Tem, Raíssa. Isso a gente sabe que é uma constante. 50% das adolescentes tiveram suas mães como mães adolescentes. Então, acontece como se fosse uma questão genética. Até aquela menina que está grávida, a mãe dela foi grávida, a avó foi grávida adolescente. Então, isso tende a se perpetuar. O modelo familiar tende a continuar. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu tenho uma amiga que ela engravidou com 17 anos e ela não tinha medo, mas ela tinha vergonha. Então ela acabava se escondendo a barriga através de roupas justas. E eu gostaria de saber se isso pode prejudicar no pré-natal ou na gravidez mais pra frente, nos meses em diante. O que acontece é justamente isso, as meninas têm medo e isso faz com que elas cheguem um pouco tarde ao pré-natal, ao sistema de saúde e pode acarretar, sim, problemas como hipertensão, prematuridade, que hoje é muito comum, problemas relacionados ao crescimento menor do bebê, o não tratamento da anemia, que é muito frequente na adolescente, pode postergar, o diagnóstico é postergado e isso pode levar a problemas futuros. Inclusive, a gravidez na adolescência é uma gravidez de risco, alto risco. É uma gravidez considerada de alto risco justamente por todas essas questões que nós acabamos de conversar. A próxima pergunta agora é da Júlia Gomes. Ela tem ela dá uma opinião muito interessante. Eu tenho 15 anos e eu não acho que eu conseguiria ser mãe agora, então eu queria saber se algumas adolescentes estariam preparadas para ser mãe tão cedo. Eu acho que mesmo com internet, TV, tudo que a gente tem hoje em dia, se elas estariam preparadas. Eu espero que você não esteja mesmo, Júlia, preparada. É o seguinte, do ponto de vista físico, biológico, as adolescentes acima de 15 anos até estariam preparadas para suportar uma gravidez na adolescência. Mas o grande problema não é o problema físico somente, é o problema psicológico, é o problema social, é a cabeça. A adolescência é um momento de muitas mudanças, onde a garota está buscando a sua identidade. De repente, se deparar com uma gravidez, que é um outro momento de crise na vida da mulher, são papéis que vão se atropelando. E isso traz consequências para o futuro dessas meninas. Chegou agora uma pergunta via internet. Quem pergunta é o Fábio, ele não se identificou da onde ele é. Ele pergunta assim, algum hospital oferece assistência a meninas que fizeram aborto? As meninas que fizeram aborto, elas podem procurar os hospitais no serviço de ginecologia relacionados a planejamento familiar. Hoje em dia, nós temos vários postos de saúde capazes de atender essas meninas e encaminhar para um aconselhamento de planejamento familiar para que isso não aconteça novamente. São poucas, não é mesmo, Adriana? Poucas as grávidas, adolescentes grávidas que querem tirar o bebê, mesmo tendo problemas com os pais ou até mesmo com o pai da criança. São poucas. Apesar de ser uma gravidez não planejada, nem sempre é indesejada. A gente sabe que mais ou menos 17% das nossas adolescentes, elas efetivamente planejam a gravidez. E nesses últimos 15 anos, nós temos mais de 1.300 adolescentes grávidas. Dessas, aproximadamente 12% só que tiveram a intenção, que passaram pela cabeça em interromper a gravidez. E que, óbvio, se elas estão com a gente é porque não deram certo. Então, na verdade, elas acabam gostando da gravidez e acabam aceitando essa gravidez. A próxima pergunta é sobre questão socioeconômica e quem pergunta é a Daniela. Eu queria saber se a gravidez na adolescência tem a ver com o histórico dos pais e se tem alguma coisa ligada à estrutura familiar e à questão financeira, socioeconômica.
Tem sim. A gente sabe que as nossas adolescentes, geralmente elas vêm de lares desestruturados. Então, essa questão da formação familiar é muito importante para a gravidez na adolescência. Normalmente, o que a gente observa é que essas meninas vêm de lares basicamente femininos, que são mantidos pela mãe. A figura paterna ausente é muito comum. E a gente sabe que o pai é aquele que impõe limites, de uma certa forma. Apesar de todas as mudanças da estrutura da família moderna, da família contemporânea, ainda é muito importante essa estrutura familiar. Então, a desestrutura familiar é um fator de risco para a gravidez na adolescência. O fator socioeconômico pode ser um fator de risco, porque normalmente o que acontece? Nós observamos que as nossas adolescentes engravidam de garotos mais velhos assim, 3, 4 anos a mais que elas. Geralmente eles trabalham e podem oferecer às vezes um pouquinho a mais do que elas têm na família delas, que geralmente é a mãe, a provedora e que tem que dividir com muitos irmãos. Se as famílias não têm, então, esse papel da postura dura, seja do pai ou da mãe, então a escola deve assumir a responsabilidade ou então ter mais aulas de educação sexual? Sim, claro. Se não tem o pai como colocar a rédea, a escola é obrigada a colocar rédeas e limites. Na escola, o adolescente aprende que existem limites. E hoje em dia, praticamente todas as escolas têm aulas de orientação sexual. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos, Adriana, e vamos voltar com mais perguntas da população para a Adriana continuar respondendo.